Fala galera, tudo bem? Estamos aí para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade aí à aula passada. A gente falou sobre o período joanino, né? E o início do processo de independência do Brasil. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como se dá essa independência, mas de forma bem breve, porque esse assunto sobre o primeiro reinado, né? O primeiro reinado lá com Dom Pedro I, né? A gente vai conseguir ver isso no segundo semestre de forma mais profunda, certo? Na aula de hoje, então, a gente vê aí esse processo de dependência. E vamos lá. Galera, processo de dependência. O que vai acontecer? Em 1821, Dom João VI vai retornar a Portugal. Devido ao quê? Quais são os motivos? Sobretudo a revolta liberal do Porto, como já te falei, tá? Então, Dom João VI volta para manter seguro o seu trono, para manter o trono real. Com isso, ele deixa seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil, como príncipe regente. Dom Pedro I, ele vai ter um auxílio, digamos assim, importante de alguns setores, né, conservadores e alguns setores mais progressistas, digamos, de elites aqui do Brasil. Galera, com a volta de Dom João VI, ele vai assinar, Dom João VI vai assinar a tal Constituição, que vai regular o seu poder, a Constituição do Porto, né? E o intuito, gente, dessa coroa portuguesa é retornar o Brasil àquela condição de colônia. É o que a gente chama de recolonização, né? Eles querem voltar ao monopólio português, ou seja, fechar novamente os portos brasileiros ao comércio com outras nações, proibir, para que ela volte a ter aquele monopólio colonial somente por Portugal. Ou seja, Dom João VI volta a Portugal e o Brasil tende a voltar a ser colônia, de exploração apenas. Isso não agrada às elites brasileiras, né? A elite brasileira não quer que o Brasil volte a essa condição, quer um pouco mais de independência, um pouco mais de liberdade para comercializar, para adquirir mais lucros, certo? Então, com o retorno a Portugal de Dom João VI, Dom Pedro assume como regente, né? Diante disso, Portugal começa a pressionar, né? As cortes portuguesas, na figura do parlamento português, tentam recolonizar o Brasil. Lembrem que esse parlamento vai ser criado após a Revolução, né, Liberal do Porto. E eles começam a pressionar. Por quê? Porque são comerciantes, são burgueses portugueses que sempre lucraram com a exploração da colônia brasileira, né? Então, a coroa, junto com o posicionamento do parlamento, vão exigir que Dom Pedro volte para Portugal, ou seja, que os últimos resquícios de uma estrutura da realeza portuguesa no Brasil retornem para a metrópole, retornem para a Europa, para Portugal, e que o Brasil se estabeleça novamente como colônia. Porém, Dom Pedro I, feito, né, sua cabeça por várias elites brasileiras aqui que têm interesse já de emancipação, de separação de Portugal, vai falar, não vou voltar, eu vou ficar, né? Ameaça, o pai ameaça até mesmo invadir, né, com o exército português, invadir o Brasil e pegar a força, né, Dom Pedro, tirar de lá e manter a ordem aqui na colônia. É o que em janeiro de 1822 vai ser o fato, né, que a gente coloca aí como um fato importante dentro da história, que é a determinação do dia do fico, que Dom Pedro I vai estabelecer através da ordem que seu pai manda, né, obrigando ele a retornar. Ele fala, não, eu não vou ficar aqui e vou emancipar esse país, vou libertá-lo, né, da coroa portuguesa, certo? Dom Pedro I, então, ele anuncia sua permanência no Brasil. Em maio de 1822, vem o decreto do cumpra-se, ou seja, a coroa portuguesa determinando que ele tem que cumprir essas ordens, ameaçando a invasão. Dom Pedro, então, convoca uma Assembleia Constituinte, né, para tentar exatamente já bolar uma constituição, ou seja, estabelecendo uma monarquia constitucional aqui no Brasil, né? É uma revolta mesmo, né? Por quê? São interesses políticos, são interesses das elites que já querem ali emancipar-se para que elas pudessem comandar o Brasil. Em agosto de 1822, tropas portuguesas no Brasil são consideradas inimigas, ou seja, Dom Pedro, junto com as elites, começa a organizar uma milícia, né, para a independência. Inclusive, vários escravos vão lutar
né? Vão ser convocados e falar assim, olha, quem lutar com esse exército, nesse exército contra os portugueses, vai adquirir inclusive a sua liberdade, mas isso não vai ser cumprido, gente, né? Muitos negros escravizados vão lutar, mas vão continuar sendo escravos, não vão ter sua liberdade oferecida, né? E 7 de setembro de 1822, após receber o ultimato, né, de Portugal, Dom Pedro proclama então a tal independência do Brasil, né? Levanta sua espada, lembrando que esse símbolo, né, do grito nas margens do Ipiranga, isso aqui é uma construção simbólica, que na verdade não aconteceu dessa forma, como aqui nós temos a figura do quadro do Pedro Américo, que é uma representação do 7 de setembro, né, da independência, mas na verdade não foi nada disso, não tinha cavalo branco, não tinha essa roupa toda aí, bem, né? Na verdade ele estava numa mula, viajando de mula, Dom Pedro, muitos dias vindo de Santos, né? Tava sujo, cansado, não foi nada disso, não teve todo esse bravio de independência ou morte, não foi bem assim, né? A história é um pouco menos glamuriosa, digamos assim, né? Glamurosa. Porém, é uma representação que quer idolatrar o sentimento nacionalista, né, no brasileiro. Por isso a representação do quadro. Beleza? Em dezembro de 1822, Dom Pedro é coroado como Dom Pedro I. E existe então a dependência a independência política de Portugal, ou seja, o Brasil consegue se emancipar, as elites brasileiras estão muito alegres, colocaram um rei que é português, filho de português, mas é um rei brasileiro, digamos assim. O Brasil tem sua independência e não é uma independência que caminha para a república, para o poder da maioria, para o voto da maioria, não foi nada disso, foi para continuar a monarquia. Porém, é uma monarquia constitucional, né? Não é mais uma monarquia absolutista. E o rei é filho do ex-dono, mais ou menos assim que a gente consegue construir esse país, né? Atendendo interesses das elites agrárias, né? Porém, a independência política vem, mas a dependência econômica continua. Por quê? Galera, Portugal só vai aceitar que o Brasil crie sua independência mediante um pagamento de indenização. 2 milhões de libras, que hoje, seriam bilhões e bilhões e bilhões de reais, né? O Brasil tinha esse dinheiro para pagar como indenização. Primeiro que quem vai conversar com Portugal e dizer, calma Portugal, deixa o Brasil, já está na hora, deixa o Brasil se emancipar, quem vai fazer isso é exatamente a Inglaterra, que vai negociar essa independência do Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra tem interesse em um novo país. Porque assim eles teriam um maior, né, mercado consumidor, sendo que Portugal não poderia controlar mais o mercado brasileiro. Então há um interesse muito grande da Inglaterra nisso, tá? Então a Inglaterra vai emprestar esses milhões de libras aí para Portugal, para o Brasil pagar Portugal. Então o Brasil inaugura-se como país já com uma dívida externa para poder se transformar em país. Portugal assina e tal, né, e reconhece a independência brasileira depois do pagamento. Então o Brasil já começa com uma dívida grande com a Inglaterra. Para estruturar esse país sem dinheiro, vai começar a ser feito vários empréstimos à Inglaterra. Então a independência política vem, mas a dependência econômica inicia-se aí, sobretudo da Inglaterra. Além disso, esse novo Brasil, esse novo país, ele vai manter todas as bases sociais, econômicas e políticas que já existiam no Brasil colônia. Começa o período do Brasil Império, mas com a continuidade de latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra na mão de poucas famílias. É um caráter econômico de agroexportação. O Brasil não vai ter desenvolvido uma indústria, justamente porque a Inglaterra tem seus interesses que o Brasil não desenvolva, porque assim a gente vai continuar consumindo produto industrializado inglês. É uma economia de monocultura, ou seja, somente um produto vai ser produzido, e é um produto agrário, né? Basicamente, no século XIX vai começar o período do café, tá? E a base do trabalho escravista, né? O trabalho escravo vai continuar. Então, não muda nada. O Brasil é independente agora de Portugal, é dependente agora
da Inglaterra e toda a sua característica permanece. Escravista, agrário e latifundiário, certo? Sem participação popular no processo de independência, as elites conseguem controlar aí e atender muito dos seus interesses com Dom Pedro na coroa. A aliança circunstancial de interesse, então, de Dom Pedro e as elites brasileiras para manter seus privilégios é o que leva à independência do Brasil. Isso aqui é de fundamental importância. O que leva são os interesses, das circunstâncias. Com a ida de Dom João VI para lá, as elites veem a hora de dar o bote, utilizando a imagem de Dom Pedro como símbolo ali de unificação. Só que essa unificação não vem tão fácil, não vem tão rápido, e é o que a gente vai entender nas aulas sobre Brasil Império que a gente vai estudar no segundo semestre. Muitas revoltas vão acontecer pela não aceitação desse novo Brasil imperial de Dom Pedro, beleza? Mas isso é uma outra história. Beijo a todos e todas, estudem para a segunda avaliação, façam seus resumos, a gente fica por aqui, agora só aula de revisão. Tchau, tchau, gente.